Podem abrir as Bíblias em Efésios 2. Esta é uma mensagem que vai ter duas partes. Hoje vamos ter a primeira. Nós temos estado aqui a seguir os passos de Jesus desde a Páscoa, com a sua morte e a sua ressurreição para a nossa salvação. Depois seguimos o tempo em que ele regressou ao céu pela ascensão. Seguida a promessa que foi cumprida de Jesus enviar o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, que caiu sobre a Igreja e lhe deu poder e autoridade à Igreja para levar a palavra de Deus a todo o mundo. E começámos a ver o progresso da Igreja, a começar lá em Jerusalém, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. E hoje, continuando a pensar nessa obra única que Deus tem para o mundo, hoje vamos pensar na Igreja, o mistério de Deus revelado. E vamos ler aqui página 1272, para quem tem Almeida Fiel, capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, veja, Paulo está a escrever para os crentes, e nós, ao lermos, podemos pensar em nós mesmos. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta é certamente a pior situação em que alguém se pode encontrar. Sem Cristo, está no versículo 12, separado de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Nós, provavelmente todos nós estamos aqui, temos um interesse especial por segredos. Coisas secretas. E geralmente os segredos são coisas muito importantes. E são coisas que poucos conhecem, de tal forma são importantes que, por exemplo, os governos costumam classificar e ocultar e guardar esses segredos que contêm temas muito importantes, guardam isso, tudo isso muito bem protegido, às vezes durante um tempo longo, fica ali guardado mesmo, porque tem assuntos muito sensíveis. E hoje eu gostava que nós nos debruçássemos sobre o maior dos segredos que já existiu. O maior segredo que já existiu, ao qual Deus chama de mistério. E o importante aqui é que nós, eu, tu que és crente em Jesus, nós fazemos parte do maior segredo de todos os séculos. Nós fazemos parte do maior mistério de sempre. E sabem qual é esse mistério? A Bíblia chama-lhe de Igreja. Há 2000 anos atrás, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi enviado do céu à terra pelo Pai. O Senhor Jesus encarnou e Jesus é Deus que se fez homem. Ele é o Messias prometido nas Escrituras desde sempre, lá desde Gênesis capítulo 3. Jesus é o Redentor, é o Salvador do mundo. E em amor e justiça sem igual, Jesus veio para quê? Veio para entregar a sua própria vida em sacrifício na cruz e, pagando Ele mesmo
ali sobre si mesmo a culpa do pecado do homem. A culpa da transgressão de toda a humanidade, para que toda aquela pessoa que se arrepende e crê em Jesus Cristo, toda aquela pessoa que recebe Jesus como Salvador, por essa sua fé em Jesus, essa pessoa é feita, é tornada por Deus uma filha de Deus, recebe de Deus o perdão do seu pecado e de graça recebe a vida eterna com Deus, para sempre. E a pergunta é, como é que Deus agiu no mundo que Ele criou, na humanidade? Como é que Deus agiu até à vinda de Jesus Cristo? Deus fez isso através de um povo especial que Ele mesmo escolheu e criou, Israel, um povo que Ele chamou para ser testemunha de Deus no mundo. Vejam que o próprio Senhor Jesus Cristo era judeu, o próprio Senhor Jesus viveu toda a sua vida na terra e consumou a sua obra salvadora em Israel, e neste caso em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus Cristo, além de vir ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pela cruz do Calvário, Ele veio fazer outra coisa extraordinária. Jesus veio e fundou, estabeleceu aqui no mundo esse grande mistério de Deus, que é a Igreja. E a palavra Igreja não aparece em todo o Antigo Testamento, aparece pela primeira vez na boca do próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, 18, quando o Senhor diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então Jesus diz, a igreja pertence a Jesus. É por isso que neste texto que nós lemos aqui em Efésios 2,15, vejam bem o que é que ali diz. É chamada ali à igreja um novo homem. Está lá no versículo 15, na sua carne, ou seja, no corpo de Jesus que morreu, desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Um novo homem. Então a igreja é algo novo que Deus fez, que Deus iniciou, primeiro em Israel, porque a primeira igreja foi lá em Israel, depois sai de Israel e vai estender-se a todo o mundo. E a prova é que na igreja nós temos crentes de todas as nações do mundo, judeus e gentios, o que até à vinda de Cristo não acontecia. Vamos então ver esta era da igreja no plano de Deus. O que é a igreja? A igreja, em termos muito simples, é um corpo do qual Cristo é a cabeça e é formado, esse corpo que é a igreja, é formado por todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que crê em Jesus, Deus pega nela, tira-a do mundo e coloca neste corpo novo que o Senhor Jesus Cristo fundou, que é a igreja. Portanto, a igreja é algo novo em que Deus vai agir agora no mundo, não mais só lá na terra de Israel, numa única nação, mas vai ultrapassar as fronteiras, vai levar o conhecimento e a salvação de Deus, do Evangelho, a todo o mundo, àqueles que, como diz ali o texto que lemos no versículo 12, àqueles que nunca tiveram esperança, que nunca tiveram Deus, nunca tiveram salvação. É por isso que a igreja é chamada na palavra de Deus de mistério, nas palavras do apóstolo Paulo. Então o que é um mistério? Mistério é qualquer coisa escondida, um segredo, qualquer coisa que está oculta e ela vai deixar de estar escondida e passa a ser revelada. Então veja o que é que Paulo diz em Romanos 16, 25 e 26. Vejam, ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, olhem, conforme a revelação do mistério
que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. Paulo está a dizer, olha, a igreja é algo que esteve escondido, mas que se revelou agora. Como? E se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações. Para quê? Para a obediência da fé. E também, ele diz a mesma coisa, Paulo, aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24 a 27. Olha o que é que ele diz aqui sobre a igreja. Também algo escondido que foi manifestado. Ele diz, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Ora, o que é que ele diz a seguir? Dessa igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora, lá naquele tempo, há 2000 anos, foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós. Cristo que vive em nós, que é o cabeça deste corpo, que é a igreja, esperança da glória. Então, quando é que começou este mistério? Este mistério é eterno, mas ele foi revelado apenas há 2000 anos. Aquilo que Deus começou a fazer há 2000 anos e que continua hoje, está a fazer ainda hoje, era um segredo de Deus, era um mistério que não só não havia conhecimento dele, nem revelação dele no passado, como nem sequer passava pela mente de alguém este mistério de Deus. E nós realmente não temos muito conhecimento deste mistério, não temos muita clareza sobre aquilo que é este mistério de Deus que é a igreja, até que vem o apóstolo Paulo e começa a explicar esse mistério. E reparem, Deus é sempre surpreendente em tudo o que faz. Deus não tem nada a ver com lógica. Vou dar um pequeno exemplo que já demos aqui muitas vezes. Se calhar todos nós pensaríamos que o mais lógico seria que o Filho de Deus, o próprio Deus feito carne, nascesse num lugar magnífico, num palácio, famílias muito ricas, e Deus fez exatamente o contrário. Vai nascer da família mais humilde, vai nascer num lugar onde os animais dormiam e a mãe quase não tinha roupinha para o seu bebê, diz a palavra de Deus que tinha lá uns paninhos e teve que o colocar numa manjedoura. E sobre este mistério de Deus que é a igreja, Deus também é surpreendente. Como é que Deus vai tornar conhecida a igreja? Como é que Deus vai explicar a igreja? Falo desta maneira, Deus vai chamar, vai escolher, vai usar o maior perseguidor da igreja. O maior perseguidor da igreja é quem vai explicar melhor o que é a igreja. Saulo. Saulo conhece ao Senhor Jesus Cristo, crê nele e arrepende-se, é feito apóstolo de Cristo e assim, na verdade, é o apóstolo Paulo que nas suas 13 ou 14 cartas, conforme se considera que é Hebreus ou não, é ou não escrito por ele, é aí, nessas 13 ou 14 cartas, que Paulo vai explicar e descrever aquilo que Deus começou como uma obra única em Jesus, depois Atos dos Apóstolos, com tudo aquilo que a gente vê ali a igreja a crescer, e o mistério, este mistério que é a igreja, de que tu e eu fazemos parte, não começou com Paulo, mas Paulo vai revelar e vai explicar o mistério como bem poucas pessoas na Bíblia o fazem. Vejam o testemunho que ele dá em Efésios 3,
versículos 3 a 8. Olha, como me foi, ele está a explicar, Paulo, como me foi, a mim, Paulo, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. A igreja não foi revelada, conhecida, nunca. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Então a igreja o que é? Um segredo, um mistério escondido de Deus. Jesus vem e estabelece a igreja. O Espírito Santo vem a seguir e dá-lhe poder e força e ela desenvolve-se e vai por todo o mundo. Mas o apóstolo Paulo é quem Deus chama e escolhe e que vai ser o maior fundador da igreja e quem explica o que é a igreja de Cristo. Por exemplo, irmãos, nós já nos questionamos porque é que Paulo estava na prisão tantas vezes, com tanta frequência. Será que já pensámos nisso? Porque esse foi o projeto de Deus e o plano de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Para que ele estivesse num lugar sem distrações, o lugar ideal para receber de Deus a revelação e a inspiração de Deus sobre o que exatamente? Sobre essa obra única, obra-prima, escondida, oculta desde sempre, que é o mistério da igreja. Então escuta, irmãos, o que é a igreja? E aqui eu gostava que nós parássemos um pouco, olhássemos para esta palavra igreja de uma maneira assim mais íntima, mais pessoal. E pensar a igreja, e olhamos para a frente, e aquela igreja, outra igreja. A igreja és tu, e sou eu. Então, nós é que somos a igreja. Não é o edifício. Nós, crentes em Jesus, é que somos a igreja de Cristo, em todo o mundo. E Jesus, além de ser o fundador da igreja, ele é o cabeça da igreja. O chefe da igreja é o Senhor Jesus. E nós somos o seu corpo, como há pouco vimos. E temos este milagre, que é... todos nós temos cabeça, tronco e membros, não é? Foi assim que aprendemos na escola primária. Como é que é formado o corpo humano? Cabeça, tronco e membros. Mas a igreja é única. Porque o corpo da igreja está onde? Na terra. E o cabeça? No céu. Que é o Senhor Jesus Cristo. Mas é mais. O Senhor Jesus é o supremo pastor. E nós, como igreja, somos as suas ovelhas. Ovelhas do seu rebanho. A Bíblia também diz que ele é o esposo. E nós somos a esposa. Jesus também disse, eu sou a videira verdadeira. E vós, os ramos. Está em mim e eu em vós. Eu sou a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor ou lavrador. Está em mim e eu em vós. E assim irão produzir muito fruto. Nós somos tudo isso. Nós somos as ovelhas do pastor. Nós somos as varas da videira. Nós somos o seu corpo. Agora reparem que em Efésios 3:11, o que é que nós vemos ali? Para que agora, pela igreja, então há pouco, o que é que eu disse? Quem é a igreja? Eu e tu. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, das potestades nos céus. Olha agora, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vejam essas palavrinhas, o eterno propósito que Deus realizou, que Deus fez em Cristo. Então o que é a igreja, irmãos? A igreja será que é aquele plano alternativo de Deus para o mundo? Em que Deus disse, bom, o meu filho encarnou, veio ao mundo para concretizar a obra da salvação e agora, espera aí, vou aqui descobrir uma maneira nova de eu alcançar o mundo inteiro.
uma reflexão tardia de Deus, assim, de última hora. Já sei, será que Deus terá dito, já sei o que vou fazer, vou criar a igreja? Não. Muito pelo contrário. A Bíblia diz aqui, a igreja fez parte sempre do plano eterno de Deus. Só que a igreja não foi conhecida no tempo do Antigo Testamento. No tempo de Moisés, Deus já sabia que havia igreja. Moisés no deserto. No tempo dos juízes, Deus sabia que a igreja um dia viria. No tempo dos reis e por aí fora. Mas aqui Paulo afirma aqui muito especificamente que a era da igreja no mundo estava de acordo com o propósito eterno de Deus, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo explica bem esse mistério de Deus, do qual ele nos fez parte. Era já o seu plano eterno. E surpreendentemente, irmãos, é que Paulo foi particularmente escolhido e separado por Deus para explicar o mistério que é a igreja. Porque se nós não tivéssemos as 13 ou 14 cartas que Paulo escreveu, não teríamos a explicação do mistério do qual nós fazemos parte, que é a igreja. É por isso que as cartas de Paulo são tão importantes. Vou dar um exemplo. Os irmãos, não sei se algum dos irmãos tem ou se conhece, mas sabemos que há versões da Bíblia que têm as palavras de Jesus nos Evangelhos a vermelho. Porquê? Porque são palavras importantes, são as palavras de Jesus e destacam ali, escritas a tinta vermelha na Bíblia, nos Evangelhos, as palavras de Jesus. Porque são palavras do próprio Filho de Deus, são importantíssimas. Mas nós não podemos esquecer aquilo que Jesus disse lá na última noite, no cenáculo mobilado com os seus discípulos, na última refeição, quando ele instituiu a ceia do Senhor e se estava a despedir deles. Em João 16, 12 e 13, Jesus disse, olhem, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, quando vier o Espírito Santo, aquilo que eu agora tenho para dizer, mas vocês não têm a capacidade agora de ouvir nem de aprender. Quando vier o Espírito Santo, que veio no Pentecostes, não é? 50 dias depois da ressurreição de Jesus, ele vos guiará em toda a verdade. Então, aqui o que Jesus disse é supremamente importante. Foi o próprio Jesus que disse e chamou a atenção aos seus apóstolos, grandes verdades ainda estão para vir. Agora eu não posso dizê-las, mas vocês vão recebê-las. Então, quando é que estas grandes verdades vieram? Vieram quando veio o Espírito Santo, enviado do céu, e depois Paulo foi particularmente escolhido por Deus, separado por Deus para explicar o mistério que é a igreja. Deus sempre soube que a igreja iria aparecer. Mas ele guardou esse mistério eterno. E podemos, talvez, ouvir Deus a dizer: quem é que eu vou usar para revelar esse mistério, este segredo escondido? Vou usar um homem chamado Paulo. Vou fazer dele um apóstolo. E para que nada falhe, vou colocá-lo na prisão algumas vezes, para que ele possa explicar bem esse mistério. E é por isso que será na prisão que Paulo fica na posição de receber a verdade e explicar-nos o mistério de Deus em Cristo, que é a igreja. Sim, da prisão, Paulo vai escrever a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemón e a primeira e segunda carta a Timóteo.
E é por aí que nós conhecemos melhor e mais profundamente o que é a Igreja. E como Deus trabalhou providencialmente na vida de Paulo. O que é a Igreja? Como é que deve ser governada a Igreja? Quem é que trouxe a ideia de na Igreja há pastores, há presbíteros, há anciãos? E como é que se vão escolher essas pessoas que vão dirigir a Igreja? E os diáconos, o que são diáconos? Onde é que nós temos esses ensinamentos? Temos esse ensinamento nos Evangelhos? Não. Também não temos esse ensinamento seguramente no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento havia sacerdotes, havia juízes, havia reis. Temos em 1 Timóteo, temos em Tito, o que deve ser um presbítero, o que deve ser um pastor, um diácono. E quem é que escreveu 1 Timóteo? E quem é que escreveu Tito? O apóstolo Paulo. Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor, que era às vezes débil de saúde, um pastor que ele mesmo discipulou e preparou, jovem. E se nós hoje ficamos preocupados porque temos que lidar com psicopatas, autoridades que são verdadeiros psicopatas que às vezes nos trazem receio, podem destruir o mundo como nós muitas vezes pensamos. Sabem que Timóteo teve que lidar com uma pessoa muito complicada no tempo dele que perseguia a Igreja. O próprio imperador Nero, que criou uma grande perseguição aos crentes que eram sacrificados em espetáculo no Coliseu em Roma. E Timóteo, esse jovem Timóteo, teve que fortalecer, animar, dirigir a Igreja no seu tempo que vivia debaixo desta aflição. E Paulo escreve a ele, a Timóteo, escuta o que é que ele disse. Timóteo, em 1 Timóteo 3, 14 e 15, Timóteo, escreve-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então Paulo escreve a Timóteo, qual era a preocupação de Paulo aqui? Ele estava preocupado com o funcionamento da Igreja. E Paulo diz aqui, num pequeno e único versículo, diz coisas importantíssimas sobre a Igreja. O que é a Igreja? O que é que se deve fazer na Igreja? Há maneiras corretas de se comportar na Igreja e há outras que não são. Ele diz, olha, eu quero ir ter contigo, mas se eu demorar, estou-te a escrever para tu saberes e ensinares e dirigires a Igreja e saberes como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Porquê é que Paulo está preocupado com isso? Porque a casa de Deus, o lugar onde Deus mora, somos nós, a sua Igreja. Diz ele, olha, a Igreja é a Igreja do Deus vivo. O lugar onde Deus habita, a Igreja é aquele corpo que Deus preparou de uma maneira única, espetacular, esteve escondido. Esse mistério agora é pela Igreja que o mundo inteiro vai conhecer a palavra de Deus, para que muitos de todo o mundo conheçam o Evangelho, vai ser levado conforme a ordem de Jesus, e por todo o mundo pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Por isso, ó Timóteo, eu estou-te a escrever para tu saberes, a Igreja é a Igreja do Deus vivo. É algo único, maravilhoso no mundo. Tu fazes parte dela. E para tu saberes, então, como é que a Igreja deve ser e se deve comportar, porque ela é a coluna e firmeza da verdade. Sim. É o apóstolo Paulo que Deus escolheu para explicar o que é a Igreja. Então vejam, irmãos, o valor e a importância da Igreja, da qual nós fazemos parte, eu e tu.
A segunda parte vamos ver no próximo domingo. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Amém.